particularidades da história brasileira e latino-americana e do desenvolvimento capitalista das relações de poder aqui na minha localidade. Porque nós não somos a Europa, não somos a Noruega, a Suíça, nós estamos na periferia do capitalismo, um país de tradição colonial, escravagista, que sempre teve um local subordinado na divisão internacional do trabalho desde o nascimento da modernidade e que sofre há mais de 100 anos com a situação de dependência frente ao imperialismo. Então, que tipo de particularidades históricas isso traz frente aos países centrais do capitalismo? Então, esse eurocentrismo, ele é brutal na hora de você compreender as experiências socialistas. Faz poucos dias eu participei do Revolu Show, o episódio sobre a China. E eu desenvolvi uma reflexão, por exemplo, o quanto eu acho falsa a categoria de capitalismo de Estado para tratar da China. Por quê? A categoria de capitalismo de Estado ela foi criada para tratar de desenvolvimento capitalista na Alemanha. Porque, tal como disse Lênin, diferentemente dos Estados Unidos, o desenvolvimento capitalista na Alemanha foi um desenvolvimento de via prussiana, ou seja, em vez de uma reforma agrária que exterminasse o latifúndio e a aristocracia de terras e criasse pequenos granjeiros capitalistas no campo, houve uma fusão, uma união política, melhor dizendo, da burguesia industrial com a aristocracia de terras, sob o comando de uma casta militar burocrática que comandou o desenvolvimento capitalista sem exterminar essa aristocracia terratenente, essa aristocracia feudal, que foi aos poucos se aburguesando, de tal forma que o Estado ganhou um protagonismo gigantesco no processo de desenvolvimento capitalista alemão a partir da segunda metade do século XIX, diferente em certos aspectos do que foi na Inglaterra ou nos Estados Unidos. A partir disso, Lenin, Bukharin, Rufus Hilflind e vários outros pensadores passaram a teorizar sobre a ideia de um capitalismo de Estado, que depois, com vários outros desdobramentos e significados teóricos, Lenin, Trotsky, Stalin, Kamenev, Zinoviev, Pachucanes, passaram a teorizar sobre um capitalismo de Estado na União Soviética sob condições totalmente outras diferentes que na Alemanha. A moral da história que eu quero dizer com isso é: a teoria do capitalismo de Estado surgiu para tratar de uma realidade muito concreta e particular. E aí depois, nos anos 50, surge a teoria do capitalismo monopolista de Estado, que já é outra coisa, outro desdobramento. Você pegar a ideia do capitalismo de Estado e, por exemplo, aplicar a China como se fosse uma simples economia capitalista, em que o Estado tem um intenso protagonismo e regulação, isso não passa de um mero eurocentrismo. Isso é pegar uma categoria formada de acordo com a realidade europeia, com a história europeia, e que depois tem desdobramentos na Rússia, em transição socialista, que já é outra coisa totalmente diferente, e que depois passa por um debate na Europa Ocidental, especialmente na França e na Itália, sobre o capitalismo monopolista de Estado. Aí você, sem fazer um trato teórico sério, sistemático, aplica essa categoria à China, ou à própria União Soviética, e diz assim, isso não passa capitalismo de Estado. Isso não é teoria, isso não é análise histórica. Isso é um falseamento da pesquisa científica pautado no puro e simples eurocentrismo. Então, assim, e aí tá dando finalidade a essa segunda tese. Nós somos dominados por uma perspectiva eurocêntrica, por uma formação político-cultural ocidentalizada, que olha o Oriente a partir do olhar formado pela propaganda imperialista do Ocidente e que tem uma extrema dificuldade de entender as realidades que não se processam dentro do eixo Europa e Estados Unidos. Isso é muito importante, gente. É sério. É muito, muito, muito importante isso. Porque quando a gente não percebe isso, a gente acaba reproduzindo uma série de análises e uma série de teorias como se fosse algo evidente e que não passa do bom e velho eurocentrismo. E a grande parte dos autores da moda, inclusive atualmente, são profundamente eurocêntricos, como é o caso do Slavoj Zizek, como é o caso do David Harvey, como é o caso do Agamben, e por aí vai. Isso não significa que esses autores eles não tenham méritos, que a sua obra não tem utilidade. Eles têm mérito, têm utilidade. Só que toda a perspectiva deles está voltada para a Europa Ocidental, sabe? Eu lembro que teve uma entrevista que o Perry Anderson
fez com o alemão Jürgen Habermas. Foi nos anos 80, se eu não me engano. E aí o Steven Mesaros, naquele livro dele, publicado pela Boitempo, O Poder da Ideologia, ele cita um trecho dessa entrevista. O Perry Anderson, como é um cara muito malandro, ele chega para o Habermas e faz a pergunta de ouro. Ele fala assim, Habermas, e nessa época o Habermas ainda se declarava socialista. Habermas, você vem teorizando e pensando um socialismo democrático, um socialismo diferente do que se processa no leste, na Europa Oriental. Mas, nas suas reflexões, você não fala dos países do terceiro mundo, e é lá que se desenvolve a maioria das experiências socialistas. O que você teria a dizer para pensar o socialismo no terceiro mundo? Sabe qual foi a resposta do Habermas? Ele falou assim, eu não tenho nada a dizer. Eu não tenho capacidade de dizer nada. E ele, pelo menos ele foi honesto, viu? E isso é bom, assim, nele. Ele foi honesto. O Habermas, ele admitiu que a teoria dele do socialismo democrático era uma teoria pensada para a Europa Ocidental, que, inclusive, ao meu ver, não é nem sequer válida para a Europa Ocidental. Mas para o terceiro mundo, que é a forma como se chamava a periferia do capitalismo na época, nos anos 70, 80, a teoria era inútil, porque era de base totalmente eurocêntrica. E ele nunca fez um esforço, diferente de outros autores, como Domenico Losurdo, como o francês Jean Salem, como o norte-americano James Petras, de pensar a realidade da periferia capitalista, mesmo sendo autores que produzem, que estão nos países centrais do capitalismo. O Losurdo era um italiano que tinha uma teoria totalmente voltada para o interesse, a história, as problemáticas dos povos colonizados. Compreende? E não é o caso da maioria dos intelectuais. E isso é fundamental, fundamental. Então, primeira tese, relembrando, existe uma ignorância substancial na academia e no mercado editorial brasileiro sobre o que é produzido nos últimos 40 anos em termos de historiografia da União Soviética e das experiências socialistas. Segunda tese, todas as experiências socialistas foram processadas na periferia do capitalismo e na região conhecida como Oriente, e a nossa formação político-cultural é centrada no eurocentrismo, em que a visão de Oriente é construída a partir dos aparelhos de hegemonia do imperialismo ocidental. Então, é o Ocidente que diz para a gente o que é o Oriente, de tal sorte que a gente tem uma dificuldade sistemática de pensar a particularidade da história, da economia, da política, da cultura, das estruturas de poder, das relações fundiárias, do que é os países de África, de Ásia, da Oceania, da América Central, da América Latina. Fechadas essas duas teses, vem a terceira tese. Existe uma carga político-ideológica gigantesca sobre as experiências socialistas do século XX. A pesquisa histórica, ela não é isenta, né? Como eu já falei, ela é atravessada pelas disputas políticas, ela é atravessada pela disputa de classe, e uma classe venceu no século XX, que foi a classe capitalista. O século XX foi marcado por gigantescos conflitos de classe. Tivemos vitórias importantíssimas, como a vitória sobre o nazifascismo, que foi uma vitória da União Soviética, dos trabalhadores do mundo. Nós conseguimos impor o estado de bem-estar social às burguesias da Europa Ocidental. Nós conseguimos fazer a Revolução Chinesa, a Revolução Coreana, derrotar o imperialismo estadunidense no Vietnã, fazer com que o imperialismo não conseguisse destruir a nação coreana. Enfim, tivemos vitórias fantásticas, mas no século XX a burguesia ganhou. E a burguesia, quando ela ganha, ela estabelece uma hegemonia político-cultural sobre o que é a experiência socialista no século XX, o que é permitido ser tratado, como é permitido ser tratado. Então, vou dar um exemplo que eu trabalhei também no último episódio do Revolu Show, e que eu também trabalhei no meu perfil no Face há poucos dias. Quando você abre um livro de história sobre as revoluções liberais burguesas, a Revolução Gloriosa na Inglaterra, a Guerra de Libertação Nacional nas Províncias Unidas, que é o que vai vir a ser a Holanda, a libertação das Províncias Unidas contra a Espanha, a Revolução Norte-Americana, quando você abre isso, você não vê uma